Boa noite. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Amém, glória a Deus. Irmãos, uma das coisas que nós temos que aprender é a educação espiritual, né? Aprender a ouvir o Espírito Santo. O jovem rico conviveu com o pai dele tanto tempo, mas fez as coisas tudo errado. O Saul convivia com Deus e fazia as coisas tudo errado, né? Então nós precisamos aprender a conviver com o Espírito Santo e a ouvir a voz dele, a direção dele e respeitar, né, a voz do Espírito Santo, a direção dele para a nossa vida. Isso é um treinamento. As primeiras vezes que o Samuel ouviu Deus falar com ele no templo, ele não conhecia ainda a voz de Deus. Depois ele foi conhecendo a voz de Deus. O Espírito Santo é assim, nós vamos tendo comunhão com o Espírito Santo, principalmente nas lutas, e ele vai falando mais efetivamente com a gente. Nós vamos ouvindo mais a voz do Espírito Santo, né? E aqui em Jeremias, capítulo 1, fala da vocação e a primeira visão de Jeremias. Vocação, está sendo vocacionado por Deus, né? Está sendo chamado por Deus. A palavra de Jeremias, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes. Bom, primeiro que ele é filho de sacerdote. O pai dele era sacerdote, ele era da família dos sacerdotes, o Jeremias. E estava em Ananote, na terra de Benjamim. Então, lá na tribo de Benjamim, tinha um lugarzinho chamado Ananote. E o Jeremias morava ali, era filho do sacerdote. Então, eles conviviam como sacerdotes, né, lá em Benjamim. O que o sacerdote fazia? Arrumava a casa de Deus, cuidava dos rituais, né, tinha um sacrifício. Ele cuidava de limpar lá os altares, fazia as ofertas. Eles cuidavam do hino, eles cuidavam dos ensinos, né? Dos ensinos eles cuidavam, então eles cuidavam da igreja, o sacerdote, dos rituais e tudo que era referente à igreja, a limpeza, eles cuidavam de tudo que era referente à igreja. E ele tinha lá a igreja, então ele terminava lá os afazeres deles, iam para casa, tinham família, igual a gente faz aqui. Tinha casa, tinha família. Então Jeremias tinha uma vida estabilizada. Terminou o serviço do culto aqui. Quando terminar aqui, nós não vamos para casa. É o que ele fazia o serviço do culto e ia para casa. Assim viviam lá os Jeremias, né? A família dele. O 2, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. Então Deus mandou uma palavra. Quando Deus fala com a gente fala com Deus, nós vamos falar com Deus em oração. E Deus fala com a gente através da palavra dele ou diretamente. É um diálogo divino com Deus, né? Às vezes nós temos um diálogo divino com Deus. Então ele está levando a vida dele lá tranquilo, sossegado, servindo a Deus. O ministério dele, olha, a gente termina aqui, vai tudo para casa, vamos ajeitar a casa do Senhor, vamos arrumar tudo aqui, os rituais, sacrifícios, vamos ensinar, vamos cantar os hinos e depois terminou aqui, nós vamos tudo para casa. E veio uma palavra de Deus para Jeremias, né? Uma convocação divina para Jeremias. A qual, o 2, veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Aí Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invade Jerusalém, invade Judá, prende lá o sacerdote, prende lá o povo e leva por cativeiro, mas já era uma profecia que eles iam viver em cativeiro durante 70 anos. Depois de 70 anos o cativeiro se cumpriu, Deus mandou libertar Ciro, libertar o povo e voltar para as terras de Israel para restaurar o templo, novamente a cidade e os muros lá de Israel. E veio a palavra do Senhor no 3, também nos dias de Joaquim, aí no 4. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo,
Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Irmão, Deus é que tem um plano na nossa vida. Antes da gente nascer, Deus já tinha um plano. Deus é que sabe tudo. Deus é que está conduzindo tudo. Nós precisamos aprender a respeitar a voz do Espírito. Nós precisamos aprender a se aquietar. Nós precisamos aprender a ficar quietinho. Né? Precisamos aprender a se aquietar. Esse dia eu estive observando lá no fundo do restaurante, lá do lado do serviço da Letícia, tem um lugar onde eles colocam lixo. Tem um quadradinho, um muradinho certinho, eles jogam lixo ali. E junta muita comida. E junta uns ratos. Aí eu fui a primeira vez lá, eu vi uns ratos, lá fiz um barulho. O rato entrou no cano, não saiu mais. Ficou lá dentro, não saiu mais. Aí eu fui a segunda vez também, um rato estava lá, mexi com ele de novo. Ele entrou no cano, não saiu mais. O que eu quero dizer para você? Nós temos que aprender, às vezes, se esconder para Deus. Tem que se aquietar, você tem que se aquietar um minutinho. Você tem que tirar um minutinho para se aquietar. O rato não saiu mais, tem hora que nós temos que entrar aqui e ficar um pouquinho aí dentro. Buscando a Deus, buscando a presença de Deus, para a gente aprender a se educar espiritualmente, para a gente ouvir a voz do Espírito Santo. Para a gente aprender a ouvir a voz dele, discernir a voz do Espírito Santo, quando é que ele está falando com a gente, o que ele quer. Aí a palavra de Deus, ó Jeremias, antes que eu te formasse, né? Eu te conheci, as nações te dei para o profeta. Deus já tinha vocacionado ele, Deus tem vocacionado a gente. Deus tem um ministério para a gente. Então, veio a palavra do Senhor me dizendo. Então disse eu, Senhor, Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor disse, não diga eu sou um menino, porque onde que eu te enviar? Irmão, ele ficava lá, cuidava do templo, ele cuidava dos hinos, cuidava da limpeza do templo, do sacrifício, dos rituais, do ensino. Chega um dia, Deus falou, não quero você mais no templo. Agora eu quero você na rua. Deus é quem muda as coisas. Nós temos que ter educação espiritual para esperar Deus mudar as coisas. Não é nós que mudamos as coisas. Não é nós que ficamos mudando as coisas por aí. Quem tentou mudar e saiu da vontade de Deus se perde. Fica louco espiritualmente. Porque saiu da vontade de Deus. Nós temos que esperar Deus falar. Não importa o tempo. Não importa o que está acontecendo. Não está acontecendo nada, Deus está trabalhando no nada também. Eu não estou ouvindo nada, Deus está trabalhando também. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos andar por fé, como a Bíblia ensina. Então chegou o dia da mudança, Deus falou para ele que ele ia fazer, ó. No versículo 6. Então disse, Senhor, Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor disse, não diga sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás tudo quanto eu te mandar, falarás. Deus é que dá as palavras. Deus é quem cuida. Deus é quem faz o nosso ministério. Deus é que chama a gente. Deus é que põe as palavras na nossa boca. Então qual é a mensagem para você hoje? Não sai da vontade de Deus. Não vai. De repente você chegou aqui, orou, falou, Senhor, eu orei para ir. Deus está falando, não vai. Muitas vezes eu entro aqui no culto e eu tinha que tomar muitas decisões e eu não sabia o que fazer, aí vinha a palavra. No meu coração estava tudo certo, mas aí vinha a palavra. A palavra vinha ao contrário daquilo que eu estava pensando. O que eu chegava em casa, joelho no chão, Senhor, por que essa palavra veio para mim? Foi lá no culto, por que essa palavra veio? Por que o Senhor mandou essa palavra? Nós temos que questionar Deus nessas coisas. Puxa vida, eu tinha um plano tão bonito, sentei, quando eu cheguei, Deus falou para não ir. E se eu for, o que vai acontecer? Você já está perdoado se você for. Isso não é nada para Deus, é que a fé é pequena. Já, se você for, Deus não quer que você vá, mas se for, já está perdoado. Mas o que vai acontecer? Você vai sofrer as consequências. O Jonas foi, Deus falou para ele não ir para aquele lugar, ele foi. Foi perdoado? Foi. Deus ouviu lá no fundo do mar. Deus perdoou ele, mas quando o peixe vomitou ele, estava queimado do ácido, o corpo dele estava tudo queimado, tudo marcado. Do ácido, do estômago do peixe. Tem consequência, Deus está falando para ir, não vai. Mas eu fui lá e meu coração está quase, né? Era só faltava caneta. Deus fala, não vai. O que a gente vai fazer? Sim, eu fui lá, o Senhor falou para mim não ir. Eu estou querendo ir. Eu já estava contente lá no culto, que era para mim ir. Eu senti uma voz falando para mim ir, mas chega lá, Deus fala para mim, que confusão é essa?
que a gente faz? Pergunta para Deus. É para ir ou para não ir? Você mesmo pergunta. Para Deus se é para você ir ou não. Mas não sai sem falar com Deus, sem Deus dar uma orientação. E quando for para dar, Deus vai chegar. Ele está lá trabalhando, fazendo as coisas dele, está no templo, e Deus é que vem. Ó, Jeremias, eu não quero você mais no templo, agora eu quero você à disposição. Para mim, agora você vai morar no cativeiro, do cativeiro você vai lá para os montes, você vai lá para os outros locais, né? E aí o que acontece? Estava à disposição de Deus. Saiu daquele ministério, Deus colocou ele em outro ministério. Agora você vai para a rua. O que aconteceu? Jeremias começou a pregar para um povo em pecado. Jeremias começou a pregar contra o governo da época dele. Jeremias começou a pregar contra a nação rebelde. E por tudo isso, Jeremias sofreu muito. Esse chamado Jeremias fez ele sofrer muito. Ele foi desprezado, ele foi odiado, ele foi xingado, ele foi preso. Tudo por causa do seu chamado. Saiu daquela vida de sacerdote. Deus chamou, Deus é que chama. Deus é que chama. O que acontece? Está no sofrimento grande porque está pregando para o povo rebelde que não obedece a palavra. Está pregando para governo, contra o governo, uma perseguição muito grande Jeremias sofreu, e está pregando contra o pecado. E fez de Jeremias isso, ele sofreu muito por conta dessas coisas. O ministério de Jeremias foi muito sofrido por conta dessas coisas. Então, quando for para você fazer alguma coisa, Deus vai falar. Vai ter um diálogo divino. Deus vai falar, vai ou não vai. Aí quando eu chegava aqui no culto, que eu pensei que era para mim ir, meu coração já estava quase lá. Aí Deus fala, não vai. Eu chegava em casa, por que o Senhor falou para mim não ir? Fala comigo, porque eu preciso entender, eu não quero errar mais. Eu quero entender o que o Senhor está falando. Então eu chegava em casa e indagar a Deus por que daquela palavra. É para eu não ir, eu vou ou não vou? Aí eu chegava aqui e entrava em confusão. Eu queria ir, mas Deus não queria que eu fosse. A palavra era para não ir, meu coração era para ir. Mas eu chegava em casa e ia perguntar exatamente isso para Deus. Eu ia questionar a Deus sobre essa palavra. Assim, eu fui lá no culto e falou para mim não ir. Meu coração está mandando eu ir. O Senhor tem misericórdia de mim. Meu coração está 80% e a tua palavra está 20% dentro dele. Meu coração está ganhando, mas eu não vou não. Eu vou orar ao Senhor primeiro. Vou buscar o Senhor até o Senhor me dar uma direção. Então, quando for para mudar as coisas, Deus vai mudar. Você tem que ter paciência. Nós temos que aprender a esperar. Nós temos que aprender a aguardar a voz do Senhor. Nós temos que aprender a aguardar a palavra rema do Senhor. Que é aquela palavra de direção mesmo que a gente, quando Deus fala, a gente vai com força mesmo. E tudo dá certo, Deus abre as portas. Nós temos que aprender a se educar com o Espírito Santo. A ouvir a voz do Espírito Santo para a gente não estar passando em cima da voz do Espírito Santo, né? Precisamos ouvir o Espírito Santo. No 1 Samuel 16, Pedro. Então os criados de Saul disseram, eis agora o Espírito, né, o 16, 12. Então mandou chamá-lo, chama o Davi. Vamos lá na casa do Davi, a história você conhece. O Davi, o Jessé, leva o Samuel, vai lá ungir o Davi. Vai lá na casa de Jessé. Então mandou chamá-lo e fez ele entrar, e era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor, levanta, unge, porque é esse mesmo. Aí naquele dia, passou os filhos de Jessé, 7 filhos não eram aqueles. Tem mais um, tá lá no pasto, traz ele. Aí trouxe ele, o que aconteceu? Ungiu o Davi lá na casa do Jessé. Samuel ungiu o Davi na casa do Jessé. Na nossa vez, o que a gente faz? Vai ter uma unção sábado, a gente corre nas lojas, vai comprar terno, vai comprar um monte de coisa, vai gastar dinheiro, vai fazer placa, né? Vai ter uma festa, vai ter salsicha, vai ter tudo na nossa. Na dele não teve nada. Não teve paletó, não teve festa, não teve placa, não fizeram um hino para ele. Né? Ó, pastor, você é meu exemplo. Não fizeram nada para o Davi. Teve nada. Só lá fizeram a unção dele, acabou a história. Irmão, vamos ficar na simplicidade. Creio que Deus está fazendo a obra.
Ah, mas eu estou vendo só na vida dos outros. Não, Deus está fazendo obra na sua vida. Davi foi ungido, que bênção, hein? Samuel foi lá e derramou óleo na cabeça de Davi, o Espírito Santo veio sobre a vida dele. Vamos lá, Pedro. Então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Ungiu Davi e foi embora, cada um para o seu lado. E aquela unção poderosa sobre a vida de Davi, aquela unção maravilhosa. Primeira unção na vida do jovem. Devia ter, alguns falam, 15, 17 anos. Davi recebeu a primeira unção dele. Lá foi do Samuel, ungiu ele. Agora está cheio do Espírito Santo. Está cheio de poder o Davi, agora cheio do Espírito Santo. No versículo 17, 15, Pedro. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas. Estava cheio do Espírito Santo. O que ele fazia antes? Apacentava? Agora ele está cheio. Samuel ungiu. O que ele continua fazendo? Apacentando as ovelhas, continua fazendo a mesma coisa. Às vezes você pensa que a tua vida está numa mesmice e não está. Deus está trabalhando. Você fala, estou derrapando, não sai do lugar. Não. Deus está preparando. Deus está trabalhando. Nós temos que aprender a respeitar a voz do Espírito Santo. Nós temos que aprender a respeitar a vontade dele. Nós temos que aprender a respeitar a voz dele e a vontade dele. O que Davi, que aconteceu uma coisa extraordinária? Não, continua apacentando a ovelha. Mas Senhor, eu fui ungido ontem. Samuel me ungiu, eu já queria fazer tanta coisa. Não, você vai continuar aí apacentando as ovelhas. Davi, porém, voltava a Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, apressando-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te para teus irmãos um efa de... Continuava levando amendoim lá para os irmãos e voltava. Mas eu fui ungido, estou levando amendoim. Irmão, fica tranquilo, deixa Deus trabalhar da maneira dele, para de interromper o Espírito Santo, deixa ele trabalhar, deixa ele preparar a gente, deixa ele limpar a gente, deixa ele trabalhar, só confia. Ah, mas eu estou fazendo a mesma coisa tanto tempo, é isso aí mesmo, continua fazendo. O teu dia de reinar vai chegar. Continua levando grão, eu estou lá apacentando aqui, eu recebi uma unção tão grande, eu estou aqui apacentando as ovelhas. Agora meu pai mandou levar 1 litro de grão lá para os meus irmãos, tostado, e 10 pão. Continua levando pãozinho, continua levando grãozinho. Deus está no controle de tudo. Você acha que não, mas Deus está falando para você que Ele está no controle de tudo. O Espírito é maravilhoso, o Espírito está fazendo a obra. Deixa ele concluir a obra, deixa ele fazer do jeito dele. Desse grão tostado, 10 pães e corre levá-los ao arraial de teus irmãos. Porém, esses 10 foi ungido e continua levando queijo na guerra para os outros, continua garçom. Foi ungido, continua apacentando as ovelhas, foi ungido, continua levando grão para os irmãos na guerra, foi ungido e agora leva os queijos. Lá para os irmãos na guerra, lá para o capitão, leva os queijos lá para o capitão. Fazendo a mesma coisa. Depois Davi recebe uma nova unção lá em Hebrom. Os homens de Hebrom ungem Davi. Depois dessa unção ele ficou 7 anos e meio em Hebrom. Depois ele vai lá para Jerusalém, ele é ungido rei pelos anciãos de Jerusalém. Aí se cumpriu essa unção depois de 15 anos. Depois daquele dia que ele recebeu o óleo de Samuel, ainda ficou 15 anos fazendo a mesma coisa. 15 anos fazendo a mesma coisa. Mesmo serralheiro. Recebeu a unção, mas continua serralheiro. 15 anos. Deixa Deus trabalhar. Aleluia, Jesus. Se o Davi passou por isso, imagina a gente. Vamos crer, vamos se alegrar. Deus, não está acontecendo nada na minha vida. Tá, Deus está trabalhando. Ele recebia a unção, sabe o que acontecia? Foi morar em caverna por causa da perseguição. Quando ele recebeu a unção, ele começou a ser perseguido por Saul. Ele recebeu a unção secreta, ninguém sabia, ninguém podia saber. Se o Saul soubesse, matava ele. Recebeu uma unção bem secretinha, ninguém viu, só aquelas, coisinhas mesmo. Você pensa que ninguém está te vendo, Deus está te vendo.
Você está embaixo de uma unção secreta? Fica aí, ninguém está me vendo, minha unção é secreta, ninguém valoriza o que eu faço, ninguém me dá uma confiança, ninguém me dá um reconhecimento. Eu sou unção secreta. Tem coisa que é só você e Deus e mais ninguém. A unção dele não teve paletó, placa, hino pro Davi, não teve. A unção dele, pelo contrário, é secreta. Depois dessa unção, passou a morar em caverna. Tanta perseguição, não tinha paz, por 10 anos. Foi perseguido pelo Saul e recebeu a unção. Você recebeu a unção. Ah, mas tem uma mesmice? Deus vai tirar você daí, mas no tempo dele. Qual é a palavra para nós hoje? Não sai debaixo da unção de Deus. Aconteça o que acontecer, não sai debaixo da unção de Deus. Permanece na unção de Deus. Então Davi ainda ficou 15 anos nessa vida, né? Levando o queijo lá para os irmãos e apacentando as ovelhas, levando grão tostado, levando queijo, mas mesmo não mudou nada. Às vezes você olha para a sua vida e fala assim: na minha vida não mudou nada. Deus está trabalhando do jeito dele. Silêncio também é obra de Deus na nossa vida. Deserto também é obra de Deus na nossa vida. Deus permite a gente passar por alguma tristeza, é obra de Deus na nossa vida também. Rejeição é obra de Deus na nossa vida também. Tudo isso é obra de Deus. Deixa Deus trabalhar. Nosso general é Cristo. O cabeça da igreja é Cristo. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Deus operar. 1 Reis, Pedro, 17:2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, diálogo divino. Veio para quem? Para Elias agora. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, diálogo divino, retira-te daqui, vai para o Oriente, esconde. O ungido de Deus está escondido, às vezes nós vivemos escondido. Vai lá, se esconde, junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Foi, pois, ele conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de mim. Posso estar no deserto. Deus manda a gente para o deserto. Lá ele não tinha amizade, lá ele não tinha companhia, lá ele não tinha amigo, lá ele não tinha nada. Era só ele e Deus. Tem momento na nossa vida que é só a gente e Deus, mais ninguém. E se é só a gente e Deus, glória a Deus, porque a gente tem Deus como parceiro, a gente tem tudo. Não somos de mais nada. Então tem momento na sua vida que é só você e Deus. Ninguém sabe o que está acontecendo na sua vida, só você e Deus. Como é que a pessoa vai ajudar você? Você não sabe o que você está passando, se é um momento ali só você e Deus. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, 2 anos, o ribeiro secou porque não havia chuva na terra. Ficou 2 anos lá. Tem mais um, Pedro? E chamando seus 12... Não, o do Elias lá tem mais um versículo? Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo sim, é outra história, vai passar. Então, ficou lá no deserto 2 anos, depois foi para casa de Davi, ficou mais 1 ano. Chegou o dia de sair do deserto, Deus falou, diálogo divino. Quando for para mudar as coisas na tua vida, alterar, Deus vai falar com você. Você vai ouvir um diálogo divino de Deus quando for para Deus alterar as coisas na tua vida, em nome de Jesus. Qual é a palavra para nós hoje? Não, vamos sair debaixo da vontade de Deus. Não. Aconteça o que acontecer, nós vamos ficar firmes com o Senhor, em nome de Jesus. O jovem rico ouviu tanta coisa do pai dele, como a gente ouve aqui na igreja, mas fez tudo errado. Saiu da casa do pai. O pai perdoou, mas voltou quebrado. O Jonas fez tudo ao contrário daquilo que ele aprendeu. Deus mandou para cá, ele foi para lá.
Deus perdoa, perdoa, mas ele sofreu as consequências. Irmão, quando nós desobedecemos a Deus, Deus perdoa, mas nós sofremos as consequências. Então vamos obedecer o Senhor, né? Chegar em casa, a hora, falar, Senhor, misericórdia, eu quero aprender a obedecer o Senhor em nome de Jesus.